Amém? E eu quero chamar nessa noite uma linda, maravilhosa, gente. Que mulher de Deus! Nayara Barços. Gente, ela é muito nobre. Glória a Deus. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo seu sim. E assim como Mardoqueu disse para Esther, até quando vai ficar calada? Socorro e livramento poderão vir de outra parte para os judeus, mas você e a sua família poderão morrer. Quem sabe não foi para este momento que o Senhor te colocou nessa posição como rainha, porque você carrega uma palavra de Deus e elas precisam ouvir. Que Deus te abençoe nessa noite. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãs. Boa noite. Cadê as mulheres que reinam nessa casa? Glória a Deus. Eu quero inicialmente agradecer aos pastores dessa casa, pastor Eduardo, pastora Priscila. São preciosos para nós, para nossa família. E muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Para mim é um privilégio, né, estar aqui falando desse Deus tão maravilhoso que fez tanto na minha vida e continua fazendo, e eu tenho certeza que hoje Ele inicia um novo ciclo na tua vida. Então, a partir de hoje, você terá novas experiências com o Senhor. A partir de hoje, eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao teu coração. O Senhor fez grandes coisas na minha vida, e por isso hoje eu estou aqui falando desse amor que é tão lindo, que é tão precioso, e que sem Ele nós não somos nada. Então, muito obrigada, pastores, por essa oportunidade. Pastora Priscila, você é preciosa e com certeza caminharemos juntas aí, né, por um caminho lindo onde o Senhor tem nos levado. E eu gostaria de, inicialmente, fazer uma oração com você, porque nessa noite eu creio que o Senhor me trouxe aqui. Eu moro lá em Joinville, e eu também vim hoje com algumas amigas. Muito obrigada por terem vindo comigo. Tenho minhas amigas lá de Joinville, tenho amigas de Itajaí também. Onde é que estão minhas amigas de Itajaí? Olá! A gente congrega aqui na Igreja Reviver. E as minhas amigas vieram hoje aqui também. Amo vocês. A presença de vocês aqui para mim é preciosa. Isso! Amém! A Tuane, a Milene e a Milene. 2 Milene. Amo vocês, amigas. Então, eu creio que hoje o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações. Sabe, eu creio que eu vim lá de Joinville para contar uma história para vocês. Um testemunho daquilo que o Senhor fez. Meu marido sempre fala nas pregações dele que o testemunho é aquilo que nós nos tornamos a partir das histórias bonitas que Deus nos permite viver. Então, hoje o Senhor veio aqui, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar a tua casa, o teu casamento, e eu creio fortemente nessa palavra. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite, Pai. Nós cremos que o teu Espírito Santo já está aqui conosco. Senhor, a atmosfera deste lugar é real, Senhor, na tua presença. Senhor, não deixa que nada nos distraia, Pai, nessa noite. Senhor, que possamos ficar atentas a tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e cremos que grandes coisas o Senhor fará. Que o Senhor cresça e eu diminua. Usa a minha vida, Pai, para que mulheres sejam alcançadas nessa noite, com paz, com liberdade, Pai. Restaura, cura, liberta, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Então, hoje eu quero começar lendo um texto com vocês. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. E diz assim: só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. O Senhor, Ele faz tudo o que Ele deseja. Ele pode fazer tudo na tua vida. Muitas vezes nós ficamos aflitas, né, pedindo muitas coisas ao Senhor, mas os planos dele são muito melhores e muito mais altos do que os nossos planos.
E ele geralmente anuncia, né, como diz o texto, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá. Muitas vezes nós não estamos atentas a esse anúncio. Então, para que possamos ficar atentas e escutar a verdadeira voz de Deus, nós precisamos estar conectadas com a palavra, no nosso devocional diário, nas nossas orações, na nossa intimidade com o Pai. Bom, eu me chamo Nayara, né? Eu tenho 37 anos, sou casada com esse moço aqui. Obrigada, amor, por ter vindo, te amo. Sempre é culto de mulher, né? Ele está ali escondidinho, mas ele veio me acompanhar. E eu creio que o Senhor nos apresentou com 2 propósitos. Na verdade, o Senhor nos apresentou para que o Tiago pudesse me apresentar Jesus, e depois eu resgatei Tiago para Jesus novamente, com uma atitude. E talvez hoje aqui alguma de vocês esteja precisando tomar esse passo de coragem, essa decisão. E ele voltou para Jesus quando eu decidi perdoar. E ao longo do meu testemunho vocês vão entender o porquê. Bom, eu nasci numa família católica, né? E quando eu comecei a namorar o Tiago, ele já havia aceitado Jesus, ele já estava nos caminhos do Senhor, porém naquela época ele estava afastado. E um dia eu falei para ele: Tiago, vamos na igreja juntos, né? A gente estava no início do namoro. E ele disse, tá bom, pode ser. Mas ele ficou meio assim. Por quê? Porque eu só tinha ido na igreja católica até então. E a igreja que ele ia era uma igreja do reteté fogo puro. Sabe qual é? Adoro, né? Então, era aquela igreja da revelação, do pastor que né, falava profecias. Uma igreja bem pequenininha, de umas 20 pessoas. E ele falou assim, mas é bem diferente do que você está acostumada. Será que você vai gostar? Eu falei, vamos lá. E ao contrário do que o Tiago pensou, naquele dia, naquele lugar, eu me senti em casa. Ali eu me senti realmente que era o meu lugar. Sabe, o Espírito Santo com certeza já começou a trabalhar na minha vida ali naquele momento. E eu falei, bom, eu acho que eu gostei disso daqui. Mas, como somente a ação isolada de ir à igreja não te transforma em um cristão, tudo foi se esfriando. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu vou no culto, até sirvo, né, no culto. Mas é preciso uma transformação verdadeira e genuína da nossa parte, né? O que estamos fazendo a partir daquela porta, quando nós saímos da igreja, quais são as nossas atitudes com as pessoas, lá no nosso trabalho, na nossa academia, na escola, eu não sei aonde você frequenta, mas lá você precisa se transparecer um cristão. Lá as pessoas precisam olhar para você e dizer, ela é cristã. E naquela época a gente só frequentava os cultos, né? E na verdade é preciso constância com o relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, quando nós acordamos, nós temos 2 opções naquele dia, né? Agradar a Deus ou agradar ao diabo. E quem será que nós estamos agradando? Para quem será que estamos dando uma ajudinha? É muito importante a gente estar firmes nos caminhos do Senhor, porque quem vai vencer ao final do dia é aquele que mais alimentarmos. Se estivermos lendo a palavra, se estivermos conectadas com pessoas que nos levem para perto de Deus, é isso que a gente vai achar. A gente acha aquilo que a gente procura. Agora, se a gente ficar naquele estresse diário e a gente não conseguir ouvir a voz do Senhor, porque a voz do mundo está muito alta, realmente a gente não vai estar agradando a Deus. Então, em 2014, nós casamos. E aí, em 2016... nós decidimos começar as tentativas para ter o nosso primeiro filho. E eu digo começar tentativas porque o Tiago ele tinha uma doença, teve uma doença quando ele era bebê, de 1 até 4 anos ele teve um câncer. E por conta dessa doença ele tinha um diagnóstico contrário, que ele não poderia ser pai. Na época os médicos falaram pro pai dele, né, pro meu sogro, olha, provavelmente o seu filho vai ser salvo, mas ele não poderá te dar netos. Então, ele cresceu com aquele rótulo. Você não vai ser pai. Essa era a palavra que foi lançada na vida dele por homens. Então, ele cresceu com essa palavra.
E quando nós namorávamos, ele já tinha me alertado, né, dessa condição. E eu senti, assim, o meu maior sonho sempre foi ser mãe, mas quando ele me disse isso, eu senti uma paz, assim. Eu falei, tudo bem, quando chegar o tempo, nós vamos ver. E aí, quando chegou o tempo, eu falei para ele, olha, vamos começar as tentativas. E ele já ficou, ai, meu Deus do céu, né? E agora? Ok. Tentamos por 1 ano e meio engravidar naturalmente e nada. Então, a mulher, não sei aqui se você já passou por isso, né? Se você demorou para engravidar, ou se você está passando de repente, ou se você quer muito ser mãe e ainda não conseguiu. A gente fica muito aflita, né? A gente quer logo que aquilo aconteça e aquele desejo de maternar surge na nossa alma e a gente quer que aquilo aconteça logo. Então, quando chegou uma época, eu falei para ele, eu não aguento mais, vamos procurar alguém que possa nos ajudar, né? Um médico especialista em fertilidade. E ele falou, mas amor, não tem como. Eu já fiz todos os exames possíveis e impossíveis e é impossível eu ser pai. Eu não tenho como. Então, eu insisti, né? E falei para ele, mas vamos procurar, né? Vamos lá, vamos ver o que de repente a gente acha, né? Uma clínica que possa nos ajudar. E aí ele falou, tudo bem, vamos lá. E aí, né, a mulher, quando quer, ela acha tudo, né, gente? Aí, né, uma pergunta para uma amiga aqui, a outra ali, conseguimos uma indicação em Curitiba, aqui em Curitiba, de um médico, e fomos até lá. E um médico muito simpático, só que não, carrancudo. A gente sentou na mesa dele assim, e ele... Lá, tudo bem? Deixa eu ver os exames. E aí, pegou os exames, folheou. É impossível. Realmente, vocês... não podem gerar biologicamente. Vocês já pensaram em adotar? Já pensaram em um banco de sêmen? E começou a explicar um monte de coisa. E eu confesso que aquilo ali foi me deixando ruim, porque foi um balde de água fria. Eu não queria que fosse daquela forma. E naquela época eu não tinha maturidade espiritual suficiente para receber um não de Deus. Se aquele fosse o plano de Deus para mim, ok, Deus é perfeito. Os planos dele são perfeitos. Mas eu não conhecia Jesus. Então, eu fiquei aflita. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, de repente, ele começou a folhear novamente aqueles papéis. E ele falou assim, mas, Tiago, onde está a biópsia testicular? Que é um nome de um exame. O Tiago falou, olha, doutor, tudo que eu fiz está aí. E ele disse assim, esse exame não está aqui. Apesar de eu achar que não vale a pena você fazer, porque é um exame muito invasivo e pelos outros exames provavelmente vai dar negativo, é a sua última tentativa, vamos dizer assim. E aí eu olhei para ele, né, com aquela carinha, por favor, vamos fazer. E ele falou, tá bom, vamos fazer. E aí chegou o tão esperado dia do exame, eu estava muito aflita, gente, muito aflita, porque naquele dia eu ia saber se eu poderia gerar ou não. E quando o Tiago saiu da sala de procedimento, eu fui até ele ainda estava meio grogue da anestesia, eu cheguei bem afobada, assim. E aí, o que deu? Tinha espermatozoides? Não tinha? A gente vai poder ter filhos? Não vamos? E ele, eu não sei quem sou, onde estou, acordando ainda da anestesia, a louca queria que ele já falasse tudo na hora. E aí o médico nos chamou e, muito, muito surpreso, ele disse, olha... contrariando tudo que eu falei para vocês, nós conseguimos coletar muitos espermatozoides e vocês poderão ter filhos biológicos de vocês. Glória a Jesus. Foi algo que nos preencheu, que nos deixou muito, muito felizes naquele dia. Mas nessa história tem um pequeno detalhe. Quando o Tiago era jovem, ele havia recebido uma palavra do Senhor. O Senhor já havia anunciado o futuro. E nessa palavra o Senhor disse a ele, você terá filhos. Mas por que será que ele só lembrou da palavra de homem? Por que será que você está lembrando só das palavras que homens liberaram sobre a sua vida? Por que será que a palavra do Senhor que foi liberada sobre a sua vida está esquecida, está engavetada? Por que a gente esquece tão fácil daquilo que Deus nos promete? Ele recebeu essa palavra quando ele era jovem ainda, adolescente talvez. Mas para ele talvez naquele momento não fez sentido algum e ele esqueceu. Eu não sei quando o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, mas cada uma de vocês que está aqui tem uma palavra.
tem uma palavra, você tem uma palavra dos céus liberada sobre você. Não desista dessa palavra. Permaneça no Senhor. O tempo é dele, o tempo não é seu. Permaneça no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Creia, somente creia. O tempo é de Deus, mas a preparação, ela é nossa. Então se prepare quando você receber uma palavra dos céus. Ande sobre a palavra. Eu recentemente recebi, 2 anos já. Inclusive, vai fazer 2 anos domingo. Domingo ou sábado? Foi um dia antes do meu aniversário, né? Foi um dia antes. Sábado vai fazer 2 anos dessa palavra. E é engraçado porque, geralmente, quando nós recebemos uma palavra, ou ela não faz sentido, ou ela nos confronta. Você já percebeu? Não sei se você já passou por isso aqui. Mas, há 2 anos atrás, eu recebi uma palavra de que eu teria uma menina. E, naquela ocasião, eu... Glória a Deus. Vocês estão batendo palma que vocês não sabem a história? É. Só Jesus. E aí, né, uma amiga, profeta, pastora, que eu amo demais, ela liberou essa palavra sobre a minha vida. E está aqui, eu não vou nem falar quem é. Deixa eu até tomar uma água depois dessa. E naquela época, gente, todo mundo que me perguntava assim, você quer ser mãe? De novo, vocês vão ter mais um filho, que a gente tem 2 meninos, né? Já estou adiantando aqui o testemunho, mas não faz mal. E aí eu falava, não, eu não quero mais, chega, eu não quero mais ter filhos, a gente já fechou a fábrica, está tudo certo. E eu fugia de profeta, gente, com medo de receber essa palavra, olha isso, né, Alessandra? Fugia. E aí um dia o Senhor me disse que iria me enviar a 3ª semente, que ela viria para trazer leveza, suavidade. E aquilo foi um confronto para mim. Eu falei, Deus, eu não sinto isso no meu coração. Eu falava para esse aqui, eu falava assim, se o Senhor me liberar uma palavra dessa, Ele vai ter que mudar o meu coração. Aí ele falava assim, é só isso? Então tá bom. Ei, isso é fácil para Deus, né? Gente, coitada de mim, né? Quem sou eu, né, gente? E hoje eu quero assim... muito, eu falo, Deus, já faz 2 anos que o Senhor liberou essa palavra, manda logo essa menina. Mas na hora não foi nada fácil. Eu fui confrontada. Talvez você recebeu uma palavra do Senhor e você se sentiu confrontada. Ou não fez sentido algum. Mas deixa eu te dizer, lá na frente vai fazer todo sentido. Quando a promessa bater na tua porta e ela for cumprida, você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o Senhor anunciou o futuro e eu não tinha nem percebido. Eu não tinha nem me dado conta. O Senhor é fiel para cumprir. E Ele muda corações. Então não fique aflita. Não fique preocupada. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Se acalme. Descansa no Senhor. Eu sei que é difícil. Mas como eu estava falando, eu andei sobre a palavra. Quando eu recebi a palavra foi em junho. E aí em julho eu falei, bom, ok. Quem sou eu? Recebo, aceito e eu vou me posicionar diante dessa palavra. Fui lá, tirei meu DIU, minha amiga estava comigo e a partir dali nós começamos a orar e o caminho até aqui não tem sido fácil. Mas eu creio que toda vez que o médico fala que nós vamos lá e ele fala que é impossível, eu creio que é nesse impossível que o Senhor vai fazer. Para acontecer o teu milagre, você precisa escutar que é impossível, minha irmã. Para acontecer aquilo que você acha que não tem como. Não, Nayara, mas isso aqui não tem como. Isso aqui não, tá? Tua filha até pode vir, mas isso aqui não tem como. Ei, que Deus que você serve, quem é o Deus que tu acredita? Não existe nada impossível para Deus. Creia nessa palavra e acredita no teu milagre. Bom, quando nasceu o Isaac... E aí, quando nós recebemos essa palavra do médico, né, de que seria possível, então eu engravidei logo em seguida, depois de uns meses. A primeira gestação eu perdi e depois eu engravidei. E aí nasceu o Isaac. Eu acho que tem a fotinho aí do Isaac. Esse é o meu primogênito. É o meu príncipe, aquele que, né, realizou o sonho de eu ser mãe.
O meu amorzinho, ele é um príncipe mesmo, gente. Quem conhece sabe, né? E então, quando nasce Isaac, nasce uma mãe, né? E uma mãe que estava, assim, muito apaixonada, com uma vontade de maternar enorme. E o que aconteceu? Eu acabei me fechando numa bolha. E aí eu quis só ser mãe. Eu não queria mais ser esposa, eu não queria mais ser amiga, eu não queria mais ser filha, eu não queria mais ser nada. Eu só queria ser mãe. E aquilo, de certa forma, acabou prejudicando algumas áreas da minha vida, principalmente o meu casamento. É claro que a maternidade traz mudanças. É óbvio que todas aqui... Quem é mãe aqui? A grande maioria. Então, né, a gente sabe que uma criança, ela traz muitas mudanças na nossa rotina, mas a forma com que eu levei aquilo foi realmente demais. Né? Para vocês terem uma noção, eu não aceitava ficar longe do Isaac nem por um segundo. Assim. Sair com o Tiago, por exemplo, para jantar fora, deixar uma horinha com a minha mãe, não. Meu Deus, aquilo era um absurdo para mim. Então, eu acabei me fechando naquilo ali e não percebendo que o inimigo estava entrando através de muitas brechas, tanto do meu lado como do lado do Tiago. E ali o inimigo foi trabalhando e ele foi tentando entrar na minha casa, na minha família, porque muitas vezes a gente não percebe as brechas que a gente dá, né? Porque nós normalizamos muitas atitudes nossas como mulher. Não, mas isso aqui é normal. Isso aqui, não faz um mês que eu nem converso nada com meu marido, mas é normal. Né? Eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos, eu trabalho fora, eu não sei o que você faz, mas priorize o seu casamento. Se eu pudesse hoje falar algo para você, quem é casada, para quem, né, o pastor falou aqui, para quem é solteira, daqui a pouco você vai estar casada em nome de Jesus. Priorize o seu casamento, porque os seus filhos, quando verem que o seu casamento ele é priorizado, quando você se mostra uma mulher sábia dentro do teu casamento, eles vão se espelhar naquilo. E quando eles tiverem um casamento deles, eles vão querer que seja daquele jeito. E famílias estruturadas em Cristo vão nascendo. Então, não deixe o seu casamento de lado, por conta de nada. Priorize a sua família, a sua primeira prioridade, o seu primeiro ministério. E depois as outras coisas o Senhor vai acrescentando. E nós somos fortes e corajosas para dar conta de tudo. Vai ter dia que nós não vamos dar conta. Mas nós vamos dar conta de tudo em vários dias. Hoje eu não dei conta disso, mas amanhã eu posso dar. Nós não somos robôs ou mulheres maravilhas. Mas nós somos fortes e corajosas. E quando a gente se posiciona em sermos mulheres que realmente queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, a gente consegue. Porque em Cristo nós somos vencedores e conseguimos tudo. Então, em 2020, nós tentamos novamente ter mais um filho. Na verdade, em 2019. E fizemos o tratamento mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. O Tiago fez novamente o exame, né, deu tudo certo. Tivemos, em 2020, mais um filho, que foi o Mateus. Tem a fotinho do Mateus? Ó, esse é o meu sapequinha. Dá para ver pela cara, né, gente? Ele é sapequinha, tá? E o Mateus, ele é, né, uma criança que veio para me ensinar muitas coisas. E até hoje ele me ensina tanto. Ele me ensina demais, assim, todos os dias. Ontem ainda o Tiago estava falando isso. Como o Mateus te ensina tantas coisas. Não sei se você é mãe de 2 ou de 3 aqui. Se você tem só um, eu te encorajo a ter mais, porque é maravilhoso. Tá? Não, vocês não vão se arrepender. Dar um irmãozinho para o seu filho e você ter uma outra experiência como mãe é maravilhoso. E ele veio para me ensinar muitas coisas, ele veio para me salvar num momento muito delicado da minha vida, sabe? Ele realmente me trouxe muitos desafios, mas muitos ensinamentos. E ele foi um bebê que me deu um pouquinho mais de trabalho. Ele veio assim com refluxo, então ele não dormia direito. Passei noites e noites em claro. A Mari, a minha fotógrafa, está aqui, né, Mari? Toda vez que a gente ia lá fazer o mês a mês, era aquele chororô. E era pandemia, gente. Ele nasceu na pandemia.
Então foi um momento assim da minha vida que realmente eu traumatizei, por isso que eu não queria ter mais filhos. Mas acabou que, né, nós fomos levando aquele tempo ali com 2 filhos, tentando nos acostumar na pandemia. Mas estava chegando um tempo muito difícil na minha vida, que hoje eu vejo que foi um tempo necessário para que eu estivesse vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Então, às vezes, você está passando uma dor, você está passando algo que você fala assim, Nayara, mas essa dor aqui não existe dor maior. Eu falava isso quando eu estava passando pelo meu problema, que eu já vou contar para vocês. E eu falava assim, eu não vou conseguir sair disso. Não vai dar certo. Já acabou, é o fim. E toda vez que eu falava que é o fim, o Senhor vinha e me consolava. O Senhor vinha e me dizia, calma, filha, vai dar tudo certo. Gente, eu nem conhecia Jesus ainda. E hoje eu vejo como o Espírito Santo teve comigo em todos os momentos. Naquela época, o Mateus tinha 5 meses. E o Isaac tinha mais ou menos 3 aninhos e pouco. E eu descobri um adultério. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Nós estávamos afastados de Jesus. Eu não tinha com quem contar. Eu só conhecia um pastor na época que às vezes ia lá em casa orar, porque era pandemia. Nós não tínhamos uma família igreja para contar. Foi realmente um momento muito difícil. Eu quase parei de amamentar porque eu só fazia chorar. Eu passava as madrugadas chorando, eu passava os dias me lamentando por que isso aconteceu comigo, porque como eu não percebi, como eu não me dei conta, e aquilo foi tomando conta de mim. Aquele deserto realmente estava muito pesado, mas em meio àquele deserto, eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu não queria ficar casada apenas por estar casada, para dizer que eu estava casada. Eu queria estar casada porque o meu sonho sempre foi ter uma família. E eu tinha uma família. Só que naquele momento ela estava destruída. Satanás tinha entrado, nós tínhamos dado brechas. E, enfim, eu acredito que quando há uma traição ou uma separação, a culpa nunca é só de um. Mas o erro foi dele. Então eu estava livre para fazer o que eu quisesse fazer. Biblicamente, né, pastor? Eu estava livre para decidir algo, porque eu tinha sido traída. Mas o Senhor, Ele estava comigo. E eu precisava decidir. E naquela época eu comecei a me aproximar mais de Deus. Por quê? Porque a gente se aproxima mais de Deus quando a gente está na dor, quando a gente está na aflição, no deserto. Não é assim? Infelizmente, quando está tudo muito bem, a gente dá aquela esquecidinha do Senhor. Não, está tudo bem, né? Vou orar aqui antes de dormir. Mas é desse jeito que funciona. Então, eu comecei a me aproximar do Senhor. Eu comecei a pedir, por favor, Deus, me dá uma direção. Eu preciso que o Senhor me fale o que eu preciso, o que eu vou fazer da minha vida. Estou com 2 crianças, um bebezinho. O que eu vou fazer? E aí o Senhor falou comigo. Um dia, em meio a uma... Na verdade, a primeira coisa, assim, foram 3 coisas que me fizeram decidir restaurar a minha casa. A primeira delas foi ver o verdadeiro arrependimento do Tiago. Logo que tudo veio à tona, o Tiago se arrependeu no mesmo momento. E ele falou, eu estou muito envergonhado do que eu fiz. Realmente, Satanás me cegou e eu pego essa culpa para mim, foi culpa minha. Né? Não vamos colocar a culpa em ninguém. Eu assumo a minha culpa, mas eu te peço perdão. E ele se arrependeu genuinamente, pediu perdão e pediu que a gente pudesse restaurar a nossa família. Então, essa foi a primeira coisa que me fez pensar em talvez perdoar. E a segunda coisa e a terceira foi o que realmente me levou a essa decisão. Que foi o quê? Teve um dia que a gente estava no nosso quarto, uma discussão. E o Tiago, ele falou algo que me marcou muito. Ele disse assim, olha, independente do que você decida, hoje eu tomo a minha decisão. Hoje eu volto para Jesus. Eu sei que eu vou ter consequências, eu sei que não vai ser fácil daqui por diante,
Mesmo que a gente decida ficar junto, que você decida me perdoar, eu sei que não vai ser fácil, nós vamos ter consequências, mas independente de qualquer coisa, eu vou pagar minhas consequências e eu volto para Jesus. Naquele momento que ele decide voltar para casa, o Espírito Santo de Deus, ele me lembra que o Senhor tinha anunciado o futuro. Eu lembrei de uma palavra que tinha sido liberada sobre a nossa vida, pastora. E essa palavra, ela foi liberada meses antes disso tudo acontecer. Com esse pastor que eu te falei que ia lá em casa às vezes orar. E um dia nós estávamos lá orando, já era pandemia, eu já tinha o bebê pequeno. E no final da oração ele falou assim, eu preciso liberar algo sobre a vida de vocês. Eu falei, amém. Ele juntou a minha mão e a do Tiago assim. E ele falou, vigiem o casamento de vocês. Vigiem. Mas, se algo acontecer, vocês não podem se separar. E ele apertava bem a nossa mão assim. E ele era muito enfático. Ele apertava e falava, vocês não podem se separar. O que Deus tem para fazer na vida de vocês é muito grande. Deus tem um ministério para vocês. Deus tem algo muito grande. E naquele momento que ele entregou essa palavra, eu não entendi nada. Porque naquele momento, para mim, estava tudo bem. Eu não enxergava que o meu casamento estava arruinado. Eu não enxergava, para mim estava tudo certo. Não fez sentido. Se alguma palavra que Deus te entregou não fez sentido, minha irmã, não ache que não é para você. Ou que se enganaram. Vai chegar uma hora na tua vida que vai fazer todo sentido. E você precisa estar atenta. Porque foi através dessa palavra que o Senhor restaurou a minha casa, que o Senhor restaurou a minha vida, que o Senhor restaurou o meu casamento. Então hoje eu quero liberar algo sobre a tua vida. Levante a tua mão, recebe essa palavra. Eu creio que quando você se posiciona na terra, os céus reconhecem. E tudo que emana dos céus faz mudar qualquer situação aqui na terra. Então, se você está passando por algo, eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é na tua vida financeira, eu não sei o que você está passando. Mas eu declaro, no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor vai fazer. O Senhor já fez, você só precisa acessar, você só precisa se posicionar. Então receba essa palavra. O Senhor já fez na tua vida. Se posicione para receber em nome de Jesus. Aleluia. Então, quando o Senhor me lembrou dessa palavra, eu decidi restaurar a minha casa. E você deve estar pensando, ela perdoou e eles viveram felizes para sempre. Só que não. Só que não mesmo. Não mesmo. Depois dessa decisão, a minha ferida ela ainda continuava aberta. Né? O inimigo ele me visitava várias vezes por dia, por noite. E eu decidia viver no meu passado. Eu decidi ainda viver pelas minhas dores. E aquilo foi tirando a minha identidade. Eu fui esquecendo de quem eu era. E realmente eu era muito atacada. Muito, muito atacada. Então nem tudo foram flores. Foi luta, foi um processo dolorido, foi um processo muito, muito difícil. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas a mão poderosa do Senhor estava lá. Para me sustentar, para me fazer lembrar de quem eu era e de que eu estava sendo obediente a uma palavra. Quando você é obediente a uma palavra do Senhor, minha irmã, você pode ter certeza que os teus dias de glória chegarão. E quando os teus dias de glória chegarem, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu ser obediente, valeu a pena eu ouvir a voz do Senhor. E mesmo sem entender, mesmo com raiva, mesmo sem vontade, eu decidi obedecer e hoje eu estou aqui vivendo aquilo que Deus tem para mim. Então, foi quando de verdade o Senhor quis me mostrar que eu não havia perdoado genuinamente. Porque eu falei que perdoava e por 8 meses eu passei vivendo um inferno dentro de casa.
jogando na cara e lembrando de tudo que tinha acontecido, e indo atrás para ver como é que foi, como é que não foi, e eu fiquei neurótica, e aquilo foi me consumindo de um jeito que eu falei, meu Deus, para quê que o Senhor me pediu para perdoar? Por que eu estou vivendo isso? Mas a gente insiste em colocar a culpa em Deus, daquilo que é responsabilidade nossa. Eu não estava me posicionando para o novo. Eu não estava me deixando ser curada para o que Deus tinha para fazer. Então não terceirize a culpa para Deus, irmã. Muitas vezes depende muito mais de nós. Porque o que o Senhor preparou hoje, Ele já fez. Já está feito. Já está pronto. Mas às vezes a gente não consegue acessar porque a gente não se posiciona para o novo. A gente não se deixa fechar as feridas para que elas virem cicatrizes. Então havia um tempo que o Senhor falou, bom, agora deu, agora chega. Agora ela vai por bem ou por mal. Eu acho que Deus falou isso. E chegou um dia que o Tiago começou a sentir fortes dores abdominais. Devido a esse câncer que ele teve quando era bebê, com 18 anos ele teve uma obstrução intestinal. Isso é muito grave. Ele foi operado de emergência naquela época, lá com 18 anos. Foi lavado todos os órgãos dele. Ele quase morreu mesmo. Foi muito sério. Por um milagre, ele sobreviveu. E naquele dia, depois de passado esses 8 meses que nós estávamos nesse processo, ele começou a sentir essas dores. E eu lembro de uma cena muito forte dele no banheiro, assim, encostado. E eu estava esperando ele se recuperar da dor e dos vômitos. Estava uma coisa muito forte, assim, ele não conseguia andar. E ele se encostou assim na parede, ele começou a chorar muito. E ele disse, meu Deus, eu não queria morrer. Eu não quero deixar você e os meninos. Me perdoa por tudo. E ali, minha irmã, eu tive que tirar força da onde eu não tinha. E eu enchi o peito e falei, para de falar besteira, menino. Não vai acontecer nada, tá tudo bem. Gente, eu estava destruída por dentro, vendo ele naquela situação. Mas o Senhor permitiu aquele momento para que algo acontecesse depois. Então, eu consegui pegar ele, colocar no carro, fomos até o hospital. Era época de pandemia, eu não podia entrar com ele no hospital, não podia acompanhante. E eu comecei a ficar desesperada. Quando eu cheguei no hospital, eu larguei ele numa cadeira de rodas e eles colocaram ele assim sentado e falaram, a gente precisa levar ele para emergência. E eles levaram assim num corredor, comprido assim, igual esse. E ali eu não sabia como eu ia encontrar meu marido novamente. Se eu ia poder encontrar ele novamente. Se eu ia conseguir falar com ele novamente. Eu não sabia se eu ia encontrar ele vivo ou morto. E ali o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. Ali eu comecei a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu acho que é na hora da nossa maior dor que o Senhor gera um maior encontro. Eu creio que quando nós estamos naquela dor que a gente não suporta mais, sabe quando a gente vai ter filho, quem teve aqui filho parto normal, que é aquela dor do expulsivo, que você não aguenta mais, você fala, pelo amor de Deus, sai logo essa criança daqui, que eu não aguento mais, e de repente nasce o teu milagre. Então é nessa hora, se você está sentindo essa dor, o teu milagre está próximo. Não desista. Não desista. E eu pensei, meu Deus, e agora? Se ele morrer, o que eu vou fazer? Eu perdi tanto tempo, eu decidi perdoar e agora eu estou aqui, vivendo de dor, vivendo do passado, vivendo daquilo que já foi. O Senhor tem tantas coisas para fazer na minha vida e eu estou aqui me lamentando pelo que já foi. Eu já decidi perdoar, ele já decidiu se transformar e eu estou aqui, batendo na mesma tecla. E agora? E eu comecei a ficar desesperada e comecei a falar com os médicos. E até que eu consegui ficar lá com ele, né, no hospital. Então, eles deixaram eu ficar de acompanhante. E naquela noite, foi a primeira noite que eu dormi longe dos meus filhos. Mas não foi para ter um tempo de qualidade com meu marido. Foi para cuidar dele num leito de hospital. Então, eu quero dizer para você, não espere passar por um leito de morte para viver aquilo que o Senhor tem para você. Não espere estar numa situação de morte, de leito de hospital. E aqui o hospital pode ser tantas situações.
Não espere chegar nesse ponto para que você possa viver o novo de Deus. Deus tem uma nova estação para a tua vida. Deus tem um novo ciclo para você. Mas muitas vezes você está vivendo lá atrás. Como você vai acessar o novo se você continua vivendo no velho? Às vezes trazendo pessoas que não são para ser trazidas para esse novo tempo. Às vezes trazendo velhos costumes que você tem que largar, mas você não consegue. E aí você reclama que o novo de Deus nunca chega. Meu Deus, Deus está demorando. Olha, já passou não sei quanto tempo e não chegou o meu tempo. Por quê? Porque você está vivendo lá atrás, porque você insiste em viver na tua dor. Então, naquele momento, o Senhor falou muito, muito ao meu coração. Para a honra e glória do Senhor, o Tiago teve alta. Nós passamos alguns dias ali naquele hospital. E algumas noites ele teve alta. Não precisou de cirurgia, porque realmente se precisasse da cirurgia seria muito arriscado. A gente realmente não sabe o que poderia acontecer. Mas o Senhor fez o milagre mais uma vez. O Senhor fez o milagre e ele saiu daquele hospital. Então, a partir dali começou um processo dentro de mim. E dentro dele também. E a partir dali o Senhor começou a fazer novas coisas. Eu ainda era visitada pelo inimigo. Minhas feridas ainda sangravam às vezes. Mas rapidamente eu estancava. Como? Aos pés do Senhor. Agora eu sabia para quem eu recorria. Agora eu sabia como que eu devia agir. Agora eu sabia para onde que eu tinha que ir. Então, naquele momento eu falei, bom, é isso. E eu comecei a me envolver mais com as coisas do Senhor. E na época não tinha igrejas abertas. Eu comecei a ver pregações na internet, escutava louvores, entreguei minha vida assim. Fui me entregando para aquele mover, para o Espírito Santo. E ele foi trabalhando em mim e no Tiago. E um dia eu senti uma vontade muito forte de me batizar nas águas. E o Tiago também não era batizado ainda nas águas. E eu não falei isso para ninguém. Deixei isso quieto. E o Senhor tem os seus caminhos, né? Eu contratei na época uma funcionária e os pais dela eram pastores. E um dia a mãe dela foi lá entregar algo que ela esqueceu em casa. E eu falei, oi, tudo bem? Entra, quer tomar uma água? E aí, a partir dali, nós começamos uma amizade. E aquela pastora começou a me discipular. Ela falou assim, posso pegar teu telefone? Posso mandar uns versículos para você? E aí, ali, Deus começou a trabalhar. E ela começou a orar comigo, me mandava versículos. E a minha vida foi tomando forma. O Senhor foi entrando, e quando o Senhor entra, não tem como. Quando o Senhor entra na tua casa, quando o Senhor entra na tua vida, tudo muda. Tudo muda. E um dia ela falou assim para mim, Nayara, eu estava orando por você e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu vontade de se batizar? E eu falei, sim, é o Espírito Santo que está falando comigo. Eu sabia que era Deus, porque eu não havia falado daquilo para ninguém e aquilo tinha brotado dentro de mim. E ela disse, então nós podemos batizar vocês. Era pandemia e a gente tinha piscina em casa. Ela falou, vocês, né, a gente discipula vocês e vocês podem se batizar aqui na casa de vocês. Eu falei, amém. Falei com o Tiago, ele falou, eu senti a mesma vontade. Então Deus estava agindo de uma forma sobrenatural na nossa casa. Foi quando ela nos discipulou e nós decidimos marcar esse dia do batismo. E quando nós nos reunimos antes do batismo para fazer uma oração, né? Tinham muitos amigos lá em casa que nós tínhamos conhecido num dia anterior, num evento que tinha tido ali na Igreja Reviver. E foi naquele dia que a gente conheceu os nossos pastores, enfim, e depois nós começamos a congregar ali. Mas no dia do batismo foi quando nós nos reunimos e o pastor que ia nos batizar falou assim, vocês querem falar alguma coisa? E o Tiago quase não gosta de falar, né, gente? Meu Deus, fala pelos cotovelos, eu que sou mais quietinha. E aí ele falou, e eu, meu pai, o que eu vou falar, Jesus? Me ajuda. Eu nunca gostei de falar assim para, né, pessoas. E aí eu estava apavorada, né? E aí eu falei assim, tá bom, ai, Jesus, me ajuda, tal. Aí o pastor falou, você quer falar alguma coisa, Nayara?
E na hora, o Espírito Santo de Deus me lembrou de uma palavra que Ele tinha liberado sobre a nossa vida há uns 3 anos atrás. E mais uma vez, o Senhor tinha anunciado o futuro. O Senhor anuncia o teu futuro, não esqueça disso. Fique atenta, não se distraia, porque Ele anuncia o teu futuro. E é através dessa palavra que você vai alcançar a tua promessa, que você vai seguir no teu propósito. E aí, eu lembrei e falei assim, nossa, Deus está me lembrando de uma palavra. E eu comecei a contar, eu falei, há uns 3, 4 anos atrás, eu não lembro exatamente, um pastor liberou uma palavra sobre a nossa vida, um profeta de Deus, e ele disse, haverá um dia que vocês estarão na casa de vocês. Nesse dia haverá uma grande festa. Vai ser uma celebração. E na casa de vocês haverão muitos pastores. Tinham 12 pastores naquele dia lá em casa. E a gente só conhecia um até um dia atrás. E ele falou assim, nesse dia, nessa grande festa, nessa grande celebração, o Senhor muda a história da vida de vocês. O Senhor muda a história da casa, da vida, do ministério. O Senhor muda a história da vida de vocês. E a partir dali vocês serão transformados. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós nos batizamos e o Senhor transformou a nossa vida por inteiro. Foi algo sobrenatural. E mais uma vez o Senhor anunciou o futuro para nós. E mais ainda, vou mais além, Ele me fez lembrar disso, porque muitas vezes a gente esquece das palavras que o Senhor libera sobre a nossa vida, mas Ele não esquece. E Ele cumpre cada uma Ele vai cumprir na tua vida. Então, a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E naquele dia o plano do Senhor se cumpriu na nossa vida. E eu quero falar para você que todos os planos que Ele tem na sua vida são planos de bem. Muitas vezes você está passando por circunstâncias contrárias, por situações tão adversas que você não acredita mais nisso. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que os planos deles são de bem. Que os planos deles são de bem, não de mal. Não de mal. E os planos dele vão lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Amém, em nome de Jesus. Então, a minha cura chegou, tudo mudou, tudo se transformou. E nós começamos a viver os melhores dias das nossas vidas. Tudo perfeito, Nayara? Tudo flores, Nayara? Não, é óbvio que não. Mas os melhores dias da nossa vida, porque a partir dali nós começamos a caminhar com o Espírito Santo. A partir dali a nossa vida mudou, porque tudo nós colocamos aos pés do Senhor. E a partir dali tudo mudou, porque o Tiago resolveu se transformar e eu resolvi perdoar. Então, isso tudo é muito lindo, mas é preciso um passo. É preciso uma decisão. É preciso oração, é preciso entrega, é preciso intimidade. É preciso que você se posicione naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Sabe, feche os teus ouvidos carnais, abra os teus ouvidos espirituais, porque o Senhor tem muito a dizer. Hoje, com certeza, aqui o Senhor falou muito ao teu coração. Eu tenho certeza que, independente do que você está passando, ou se você até nem está passando por algo tão grave, ou talvez muito mais grave do que eu passei, mas eu creio que o Senhor, Ele fala com cada uma de uma forma diferente. Então, tudo aquilo que o Senhor falou aqui nessa noite hoje, e que tocou o teu coração, eu quero te dizer, é o Espírito Santo falando com você. Eu quero mostrar a foto da minha família, por favor, se você puder colocar aqui. Essa é a minha família, a família que o Senhor me deu. Está faltando aqui uma integrante e eu creio, em nome de Jesus, que ela chegará. Eu creio, eu tenho fé, eu creio e eu sei que ela chegará. E eu vou voltar aqui com essa foto completa e nós vamos celebrar juntas a minha e a tua vitória. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite vai de encontro com o que Ele quer para você. Então, eu quero
chamar as mulheres aqui na frente para que nós possamos orar juntas. Aquelas mulheres que se sentiram tocadas por essa palavra. Você que está em busca de uma restauração no teu casamento. Você que está em busca de uma cura na tua alma. Você que está se sentindo ferida, machucada. Se você puder vir aqui na frente para a gente orar. Nós precisamos nos posicionar em Deus para que Ele possa nos abençoar. Você que precisa perdoar. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Vem aqui, vamos orar juntas, se posicione nessa noite. Você que precisa perdoar, você que precisa de uma cura, de um milagre, daquilo que realmente você acha que não tem mais jeito. Talvez o Senhor lembrou você hoje de uma palavra que Ele liberou na tua vida. Talvez o Senhor hoje está te lembrando de algo que você tinha esquecido, de uma promessa que você engavetou, de algo que você tem falado: Senhor, nunca mais vai chegar? Senhor, onde está a minha promessa? Quando o Senhor vai cumprir? Senhor, eu preciso de um milagre lá na minha casa, eu preciso de uma restauração. Se posicione nessa noite no Senhor. Coloque a tua oração pessoal. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor. Peça com toda a sinceridade, com toda a simplicidade do teu coração aquilo que você precisa. Nós não precisamos ter nenhum tipo de vergonha. Muitas mulheres me perguntam: Nayara, você não tem vergonha de ir lá e falar que você foi traída? Eu não tenho, sabe por quê? Porque o Senhor restaurou a minha casa. O Senhor anunciou o futuro. E quando eu decidi me posicionar e perdoar, Ele restaurou não só o meu casamento, mas a minha casa, a minha vida, os meus filhos e muitas outras famílias que hoje, através do nosso testemunho, estão sendo tocadas e alcançadas. Então permita-se curar, para que o Senhor possa fazer em você e através de você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro nessa noite, Pai, por essas mulheres que estão aqui, Senhor, posicionadas, Pai, em perdoar. Senhor, estão aqui posicionadas, Pai, em querer viver o novo, Senhor, em querer viver tudo aquilo que o Senhor prometeu, mesmo que aos olhos humanos isso não seja possível. Aos teus olhos, Senhor, é possível. A tua palavra diz em Lucas 1:37 que nada é impossível para Deus. Então nós cremos nessa noite. Nós cremos e aplicamos fé em tudo aquilo que o Senhor prometeu a essas mulheres. Pai, entra com restauração, Pai. Pai, dá cura, Pai. Senhor, traz a libertação de todos aqueles sentimentos que elas não querem estar sentindo, mas que muitas vezes se tornam mais fortes do que ela. Mas hoje eu declaro que está repreendido no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que esses sentimentos desaparecerão a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ao nascer do sol, ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Nesse mesmo espírito, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o teu marido, o Senhor é o teu consolo, o teu socorro bem presente em meio a qualquer tipo de situação. Confie no Senhor, o teu Deus, e não pense conforme o entendimento da sua alma, mas que você venha confiar na presença dEle, que Ele é todo poderoso para mudar a realidade da sua vida, para que você venha viver o novo. Como eu disse para vocês essa semana, comece a contar os testemunhos para vocês mesmas. Conte o testemunho para você de tudo aquilo que você já viveu, para você ver de onde o Senhor te tirou.
e mais se agarre na promessa poderosa para onde o Espírito do Senhor vai te levar. Não se conforme, não se acomode. O Senhor fez grandes coisas até o dia de hoje, mas maravilhas, prodígios Ele vai fazer, porque Ele precisa que você conte tudo aquilo, conte para os teus filhos, os teus netos, as tuas futuras gerações. Conte que existe um Deus vivo e verdadeiro que muda qualquer realidade. Assim como os judeus, eles contam as suas histórias de geração em geração. A sua história precisa ser contada. E as tuas futuras gerações não poderão contar a história deles sem mencionar o seu nome. Sem mencionar o seu nome, porque você carrega uma história transformadora. As tuas dores, as tuas feridas, os teus testemunhos precisam ser mencionados, porque eles trazem cura. Assim como a Nayara trouxe, e eles têm uma família hoje completamente restaurada na presença do Senhor, e tem sido boca de Deus, onde muitos estão se escondendo e se acovardando. Eles vieram de uma posição, de um posicionamento diante do Senhor, e não faz muito tempo, no meio de uma pandemia, olha a revolução, o estrago. Sempre ore por pessoas que estão à frente de um ministério, de uma batalha, porque eles estão à frente, eles não têm medo de anunciar as boas novas. Você também carrega uma palavra, você carrega algo precioso. Não tenha medo de anunciar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz, obrigada, Tiago. E que você venha ministrar para nós também aqui na igreja. Nós queremos ouvir, eu já ouvi o Tiago ministrar, mas é um testemunho impactante, transformador. O Tiago tem anunciado a palavra do Evangelho do Reino de Deus a todos os lugares, e tem utilizado tudo aquilo que está à disposição, que Deus entregou para as mãos dele, para que isso propague o mais rápido possível, para que a volta do Senhor seja próxima. Assim o Senhor quer fazer com você, mulher samaritana. Anuncie as boas novas com tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não fique pensando que você precisa estar muito capacitada, ou que você precisa estar estruturada de alguma forma. Só abra a sua boca e viva o novo de Deus. Deixe o Espírito do Senhor fazer por você e através de você. Que Deus te abençoe nessa noite. Coloque a mão no seu coração, fique de pé. Que o grande amor de Deus o Pai, que enviou o seu Filho ao mundo, que as consolações, que a presença do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, seja com a sua vida e com a sua casa, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de boas notícias. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Firmado nele estou, ele é a minha rocha. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.